tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 20 de janeiro de 2014, é uma segunda-feira. O verbete é de número 2908. Ele tem 5 páginas, 47 elogias e 16 máximos. O título é Resistência Anti-Recim e foi elaborado segundo a especialidade Anti-Evoluciologia. Quem redigiu o verbete é a neoverbetógrafa Marta Lopes, que ela é veterana na Conscienciologia e está apresentando seu primeiro verbete como um exemplo para todos nós. A Marta Lopes, ela é psicóloga, ela é graduada em psicologia, portanto, ela é especialista em psicopedagogia e terapia cognitiva. Ela é brasileira, é natural do Rio de Janeiro, capital. Ela é voluntária da Conscienciologia desde 1990, docente da Conscienciologia desde 1995 e tenepsista desde 1998, portanto, há 15 anos. A resistência anti-recim é a manifestação de oposição da consciência intra- ou extrafísica às autorreciclagens intraconscienciais, mantendo-se fixada em mesmo patamar, ignorando a inevitabilidade da evolução consciencial. Na pensenologia, o holopensene pessoal da resistência a recim, os bradipensenes, a bradipensenidade, os ignoropensenes, a ignoropensenidade, a renovação pensênica, o holopensene da reciclagem intraconsciencial racional. Na fatologia, a recusa em alterar as automanifestações conscienciais para melhor, a negação às mudanças intraconscienciais sadias, a subjugação aos próprios esquemas disfuncionais já consolidados, o medo de enfrentamento do novo, a acomodação na zona de conforto, o conservadorismo, a crença em vez da racionalidade, o travão multimilenar, o ato de não abrir mão do egão, a omissão deficitária, o suicídio lento, a autocomplacência, o derrotismo, o catastrofismo, as autocorrupções, a necessidade de a consciência escolher as próprias companhias com afinidades fundamentais, a priorização quanto ao conhecimento racional, a intransferibilidade das recins pessoais, a solução pelo autoenfrentamento, a autorrefutaciologia teática. A gente quer chamar a atenção que a fatologia tem 28 linhas, o que constitui o máximo para o verbete. Na parafatologia, a insensibilidade parapsíquica, a ausência da parabússola consciencial das priorizações, a necessidade do deslanche evolutivo máximo da consciência a partir dos conhecimentos do curso intermissivo pré-ressomático, a pressão extrafísica dos assediadores do passado, a vivência diária da tenepes, substituindo todas as práticas religiosas. Na argumentologia, nós chamamos atenção para o parágrafo terapeuticologia. De acordo com a autoexperimentologia, a verbetógrafa coloca 10 ações desencadeadoras da abertura ou flexibilidade da consciência para a recim. Na remissiologia, nós destacamos antepassado de si mesmo, autoassédio, conscimultívola, intermissivista inadaptado e reciclagem prazerosa. A frase enfática: a evolução é inevitável para todas as consciências. O genuíno investimento nas autopesquisas, com determinação e vontade, é passo prioritário para a autossuperação da resistência anti-recim. Questionologia: você ainda se encontra no patamar de resistência anti-recim? Por qual razão? A bibliografia específica, a autora coloca uma fonte de referência.
Agora vamos passar à mega análise elaborada pelo João Paulo. Medo, atraso, recusa, negação, estagnação, impugnação, acomodação, autocorrupção, automimese, autofuga, neofobia, fechadismo, autocomodismo, conservadorismo, autodesassedialidade, antiassistencialidade, anticosmoética, recinofobia, nosologia, antievoluciologia. Marta, antes da gente passar aqui para as primeiras perguntas, queria que você contextualizasse para a gente por que desse tema, o que te levou a fazer pesquisa sobre esse tema e resolveu, então, fazer um verbete sobre esse tema. Sim, boa tarde a todos. Podemos dizer que tudo isso começou exatamente no dia 19 de janeiro de 2007, que foi apresentado o verbete com Sim Motívola. Nesse dia, assistindo ele tinha 2 páginas, esse verbete, depois vocês podem até aprofundar quem não conhecem. E eu me identifiquei muito com ele. E é um verbete nosográfico, onde eu me vi ali. E no final do verbete vem uma frase enfática: para sair dessa condição de Sim Motívola é mudando o temperamento. Então, depois de 3 dias impactadas, eu realmente comecei a investir com esse propósito, de eu mudar o meu temperamento. E, nessa época, eu já fazia um curso avançado pela Consus, que é o estudo do conscienciograma, onde tinha Consim cobaia todas as aulas, e, a partir dali, então, eu fixei na mudança do temperamento, depois fui para a formação em conscienciômetra, que é o curso Foco, e dali eu saí com um diagnóstico também, com um vínculo forte com o misticismo, a parte da religiosidade. Então, comecei a verificar que, se eu não aprofundasse muito nessa parte da religiosidade, das consciências extrafísicas, do não domínio das energias, eu não conseguiria mudar o meu temperamento. Então, esses 7 anos de autopesquisa e muito esforço e muita dedicação, foi quando eu cheguei a registrar isso. Esse tema, que foi o primeiro curso do Verbetografia, eu já apresentei, mas eu, em seguida, não tinha condições de estar aqui apresentando, porque eu ainda estava muito envolvida com o tema. Então, esse tempo não foi assim, tipo, deixei na gaveta e um dia peguei. Esse tempo foi exatamente o tempo que eu precisei para me estudar e, com isso, fazer os enfrentamentos. Existe o tempo, né, de autoconscienciometria, de autoconsciencioterapia. O ideal é que a gente acelere mais, diminua esse tempo, diminua, né? Exatamente. Por isso que eu resolvi registrar, que quem tiver identidade com esse tema, tem aqui algumas dicas através do verbete. O fazer o verbete também foi um adianto nessa pesquisa, e ainda tem momentos ainda de reciclagem. Não venho aqui divulgar que eu terminei. Não. Poxa, Marta, eu pensei que você já fosse serenona. ainda tem alguns traços aqui que ainda precisam de amadurecimento. E este amadurecimento é com time, é com tempo, e é com autorrespeito, é com autoconhecimento e autoacolhimento. Isso é importante. Agora, é com persistência, sabe? Eu acho que pode ter mais persistência ainda, mais dedicação. Então, Marta, você citou aqui a Consim Motívola, né? Sim. Eu estou aqui com a definição para quem quiser se interessar, olhar. Sim, é o ideal. A Consim Motívola é aquela pessoa, homem ou mulher, incapaz de ser satisfeita ou não satisfazível, no caso, incontentável e insaciável com as atividades, interesses e ocupações na vida intrafísica, desejando, até instintivamente, muitas coisas ao mesmo tempo. Então, não sei qual é a relação que você faz isso, quer dizer, você ser multívola, se interessar por várias coisas ao mesmo tempo e, ao mesmo tempo, ter resistência a recim. Sim, aí com essa... Porque na fatologia você vai ver lá que tem a vida intrafísica não organizada, a parte afetiva, sexual não tão bem orientada, a parte financeira desorientada, e por aí vai. Então, na fatologia, eu fui checando, fui comprovando que eu era uma consciemotívola, sabe?
E aí, a partir dali, então, eu fiquei, tá bom, aceitei. E qual é a dica do temperamento? E lá, se você puder ler a frase enfática, vai dar nisso. Acabei de chegar. É importante ler a frase enfática, que é o que está dando embasamento. Acho que seria uma continuação desse verbete. Posso ler assim? Sim, acho que seria interessante. Eu já cheguei aqui. O passo decisivo para a remissão da condição de consumutívula madura está na intenção e determinação da reciclagem intraconsciencial, recim, a partir da mudança do temperamento. Foi com esse caminho que eu peguei e fui firme nele. Mudar o meu temperamento, porque daquela forma não tem como. Não ia chegar muito, não ia dar para completar algo. Entende? E aí eu estou à disposição, então, de todos que quiserem saber mais detalhes, agora, como Marta. que foi essa caminhada, né? Então, a verbetógrafa, professora Marta, Fatologia, página 1, primeira linha. Qual a principal causa da recusa em alterar as automanifestações conscienciais para melhor? Não é um paradoxo? Desculpa, porque eu vou ler de novo. É a primeira pergunta. Tá. Na página 1, primeira linha. Tá. Qual a principal causa da recusa em alterar as automanifestações conscienciais para melhor? Não é um paradoxo? Paradoxo é porque você se recusa a fazer uma coisa que é melhor para você mesmo. Sim, né? Daí que vem essa postura, esse temperamento religioso, onde o pensamento é primeiro o outro. Assistir, fazer caridade, e aí daquele que não fizer isso tão bem feito, e não é uma postura onde é investido na pessoa. Então, acaba recusando alterar essa parte consciencial para melhor, porque estava priorizando algo fora de si. É a coisa religiosa de ter que sofrer para ser bom, né? Só é bom quem sofre muito, né? Pelo outro, então, né? a prioridade é o outro. Enquanto tem gente para fazer, enquanto tem louça para lavar, enquanto tem roupa para lavar, enquanto tem coisa para fazer, isso que tem que ser feito. E no final, quem sabe, se sobrar tempo, você senta no sofá, senta na rede e vai pensar em si. Entende? Então, é uma postura religiosa mesmo, sabe? E como sempre tem coisa para fazer, o parar para se cuidar de si, esse tempo não chegava. Aí entra autocorrupção, aí entra um leque de... Quer dizer, ajudar o outro é prioritário, sim, mas às vezes pode ser usado como mecanismo de defesa para não se enxergar, né? Sim, é isso? sim. Fatologia, página 2, primeira linha. Devido às alterações hormonais das mulheres, não seriam mais suscetíveis a essa resistência? Alterações hormonais? Você acha que as mulheres têm mais resistência a recim do que os homens, só por causa exatamente dessas alterações hormonais? Quando chega a alteração hormonal, a pessoa ela fica diferente. Então, por exemplo, são 3 ciclos num só, né? Que vem o pós-menstruação, o período fértil, o período para menstruar. Então, são 3 ciclos em 28 dias. Nisso, a mulher ela fica diferente. E nisso que ela fica diferente, o outro também acaba se manifestando diferente, porque falou contigo semana passada, você está de outro jeito. E cria um tumulto no ambiente. Esse tumulto, a pessoa ela tem a tendência de se defender para não criar tumulto. Então, se ela não estiver tão atenta a ela mesma, ela cria essa confusão. E daí vem a resistência a mudar? Aonde que tem tem a ver essa? É um mecanismo de defesa para não criar essa confusão. Mas a confusão acaba sendo da própria cabeça da pessoa. Ela dramatiza, entende? Então, esse mecanismo que você está chamando para a pessoa não criar confusão, é isso que gera a resistência de mudança? Isso, porque antes era tanta confusão que gerava, e a pessoa começa a criar mecanismos de defesa. Mecanismo de sobrevivência. Esses mecanismos de defesa geram uma consciência resistente. Agora eu entendi. Entende? Ela fica resistente porque, por exemplo, falou com a pessoa semana passada, deu confusão. Hoje, essa semana, não tem mais confusão. Entendi. Mas ela está com receio, porque na semana passada deu confusão. Aí ela vai se resguardando, e aí aquilo ela generaliza para
para a própria saúde consciencial, né? Isso vai congelando, congelando, e quando o tempo passa, e ela está petrificada. Entendi. Faz muito sentido mesmo. Fatologia, página 2, 8ª linha. Por que ocorre o memoricídio? É consequência do controle. Então, a pessoa fica tão focada no controle externo que ela não percebe os detalhes. E a memória, ela vai muito do detalhe. Então, a pessoa, na hora que um aluno presta atenção no professor, ele tem uma relação afetiva nisso, aquilo ali registra a memória. Agora, quando ele está no controle, o que o professor está fazendo, o que o aluno disse, o que o colega falou, e alguém passou no corredor, isso aí é prejudicial para a memória. Então, aqueles registros, elas acabam se perdendo por conta do controle do dia a dia, para não vir a dar confusão. Na página 3, poderia, em efeitologia, página 3, efeitologia, poderia falar do efeito nocivo do eremitismo? Então, como defesa, a pessoa acaba ficando meio um eremita, entende? Vai se isolando. Ela vai se isolando e ela vira um eremita. E aí parece até, novamente, uma contradição. Como é que pode uma pessoa tão assistencial, tão fraterna, e ela se isolar? Mas é também, novamente, por um mecanismo de defesa. Porque ela, na hora que ela tem vaga, tem folga, né? Ela se isola, porque no isolamento não tem confusão. A pessoa está satisfeita, que ajudou o planeta, ajudou as pessoas, e pronto, está bom aqui esse mundo. Só que ela não interage. E o interagir também pode vir outra confusão, então, com isso, vira essa síndrome. E é um círculo vicioso, né? Porque se a pessoa tem resistência a recim, ela não quer enfrentar o outro, exatamente porque o outro vai mostrar a ela a necessidade de recim. Sim. E aí ela vai fugindo, fica um ciclo assim, vicioso, né? É importante das perguntas estão vindo mais nessa parte patológica, que é para a gente poder entender bem melhor, a confusão, né? Que é. Aí depois, no final, a gente pode até priorizar mais a parte terapêutica. Né? Terapêutica. A verbetógrafa, fatologia, página 2, 7ª linha. Poderia falar sobre o transtorno da ansiedade generalizada? Ah, sim, eu sabia que ia ter essa pergunta. Até trouxe o livro aqui, para adiantar, não sei se está aparecendo. Esse livro aqui, ele é o que se tem atualmente mais nessa área da ansiedade, que é o Livro de Ansiedade, o Robert Leiden. Então, aqui apresenta a ansiedade e, como consequência da ansiedade, uma das consequências da ansiedade é o TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Tanto pode ir por outros também, fobia, pode ir para a depressão. Então, são umas 5, 6 áreas que a consequência de um transtorno de ansiedade gera. Aí, chegando na TAG, no transtorno de ansiedade generalizada, é esse transtorno de ansiedade mais focado na defesa, já na preocupação de um futuro. Então, na época lá dos nossos, da época dos primatas, quando nós éramos primatas, né? Nós tínhamos um objetivo muito grande, que é pensar no dia do seguinte. Está esfriando, a ventania vai chegar, cadê o alimento? O frio, não vou conseguir pegar o alimento, então ele se preocupa em sair caçando o alimento para colocar dentro das cavernas. Isso é uma característica muito primitiva, mas isso está muito entre nós. Entende? Que é essa preocupação excessiva com o futuro, voltado para a sobrevivência. Este ainda são dos nossos ancestrais que nós fazemos questão de carregar exatamente essa preocupação do dia do amanhã. Se eu vou fazer uma viagem, a gasolina vai dar. Se eu vou fazer uma festa, um jantar, será que essa comida vai ser suficiente? E por aí vai. Se eu vou fazer uma prova, será que eu vou passar? Então, essa preocupação excessiva com esse futuro, ele é caracterizado como transtorno de ansiedade generalizado, que é o TAG. E a terapêutica disso, também posso passar, que seria a pessoa chegar na realidade. Ela precisa realmente se preocupar com a gasolina, ela precisa realmente se preocupar com o excesso da comida no jantar que ela vai servir. Ela vai lá e se prepara para não ter mais essa preocupação. E trabalhar também bastante com relaxamento, com domínio, para ela sair dessa condição. Mas lembrando que o TAG é uma das consequências do transtorno da ansiedade. A verbetógrafa,
Em estrangeirismologia, página 1, primeira linha. O self-control atua aumentando ou diminuindo a resistência anti-recim. O self-control se atua, se aumenta ou se diminui? O autocontrole. O autocontrole. Quando o autocontrole, que é na maioria das vezes da humanidade, ele acaba sendo muito patológico, porque ele fica na manipulação. Agora, o autodomínio, o autoconhecimento, sim. Domínio das energias. A pessoa ela ter consciência de onde ela está. E com as energias dela mesma e do ambiente, ali no caso vem esse controle positivo. Ou seja, seria mais um domínio da consciência em suas manifestações, de seus veículos, no ambiente onde ela estiver. Agora, o controle, ele tem que ter uma linha tem que ter um cuidado, porque senão ele passa para a patologia. Entende? Se eu estiver aqui, por exemplo, estou apresentando meu verbete, se eu começar a controlar muito a pergunta, o aparelho aqui, e como é que eu estou sentado, como é que eu estou vendo, quem está aqui, aí eu já virou patológico. Entende? Então, o autocontrole, nesse sentido, ele é patológico. Agora, o domínio, eu estou satisfeita, as energias estão bem tranquilas, o assunto, estou confiante nas pessoas aqui, nos tertulianos, e aí já é um domínio maior. Então, vai depender do modo, da intensidade e da intenção. Da intenção. Qual é a intenção da pessoa? Essa pacificação íntima, entende? Aí sim é um controle, mais um domínio, esse conhecimento na prática disso. Por isso que o domínio das energias e o autoconhecimento é importante nesse sentido. E aí as pessoas fazem uma confusão um pouco, né? As pessoas que eu digo, eu também no meio, sabe? Nós, seres humanos, fazemos essa confusão. Queremos ser cientistas, queremos ser assistenciais, queremos ter um domínio das nossas próprias energias, lá. Só que tem que ter cuidado, porque senão fica muito voltado para si e não percebe o detalhe. Porque nessa evolução, nós precisamos do detalhismo. Precisamos saber o detalhe da camiseta, da informação que está na camiseta de um paciente, de um cliente. Estou me lembrando aqui, o professor Walter sempre fala do autocontrole, de não errar a segunda vez o mesmo erro. É claro que se você errar, você não vai ficar se punindo por isso. Sim. Mas, assim, é parte evolutiva, é parte cosmoética você não se permitir, ou fazer o possível para não errar de novo, né? O mesmo erro. Se você reconheceu que é erro. Mas, assim, então, o autocontrole com a boa intenção, com a medida correta, sem autopunição, eu acho que é perfeito, né? É o que ele chama também, desculpa, Marta, ele chama também de autoimperdoamento também. Tudo está ligado com autocontrole, né? Sim, a pessoa, ela perceber onde que ela poderia ter feito melhor. Entende? Com acolhimento, com autorrespeito, mas é importante estar atento nesse detalhe. Aquela palavra não poderia ter usado, aquela postura não era ideal, aquele momento não poderia ter sido outro. Eu estou vendo aqui o verbete autodomínio da vontade, que é um verbete homeostático. Ele diz assim, o autodomínio da vontade é a condição da consciência com pleno governo pessoal e excelência parapsíquica, capaz de controlar a própria vontade, intenção e determinação em todas as manifestações existenciais, de maneira evolutiva, prioritária e cosmoética. Então é capaz de controlar a própria vontade. Porque está na vontade dela, ela controla, mas qualificando, você viu? A qualificação de maneira evolutiva, prioritária e cosmoética. E eu estou com bastante cuidado na apresentação desse tema, para a gente não pegar e fazer meio, tudo bem, todo mundo tem, então também tem, acabou. Mas eu também não quero pegar muito pesado, no sentido de que, que terrível, sair daqui, pessoal, com lenço na mão, né? Entendeu? Eu quero ter bastante cuidado nessa apresentação para a gente poder aprofundar na patologia, mas ter essa sutileza para perceber, porque é exatamente esta postura que muito ajuda também a pessoa no sentido quando ela qualifica a intenção, mas quando ela tem o domínio das energias e quando ela faz essa paz íntima, esse complexo todo. Em Fatologia, página 2, quarta linha. O que seria a desassociação de ideias?
É quando é parecido com a confusão mental, né? A pessoa, ela entra a emoção junto, e aqui também vale fazer uma parte, um contraponto com as consciências extrafísicas, com as companhias extrafísicas. Para nós que estamos cada vez mais aprofundando o parapsiquismo, nós ainda, se não tivesse domínio da interferência extrafísica e das energias das próprias consciências intrafísicas, nós fazemos essa desassociação de ideias e fazemos uma confusão mental, sabe? A gente está com uma vontade de fazer algo, eu quero estudar esse livro, daqui a pouco eu já estou no verbete, daqui a pouco eu resolvo fazer um lanche, daqui a pouco eu vou tomar banho primeiro, tem aquele tema do livro que eu tenho que escrever, sabe? Então, as ideias elas ficam desassociadas. Então, é importante a pessoa ter esse cuidado. Primeiro, detectar. É quase uma dispersão, seria isso? É a capacidade cerebral da dispersão, o motor da dispersão, seria. Sim, sim. Aí aquela ideia ela se desassocia. Aí ela vai falar, não, mas tem a ver, esse banho que eu estou tomando é o preparo para ler o livro. Sabe? Então ela começa com as não, mas esse telefonema que eu estou dando para esse parente tem a ver com esse assunto. É primordial, antes disso eu não posso fazer nada, né? Aí desassocia as ideias e com isso começam a ser... as crenças mesmo desassociativas, elas entraram com essas desassociações de ideias, né? É o cuidado com isso. Isso a gente tem que... Isso é preciso ter controle, né? Sim, a gente tem que ter o autocontrole, né, para resolver essa situação, né? Esse autodomínio. Autodomínio. Em Fatologia, página 2, 8ª linha de baixo para cima, poderia expandir a defesa da erronia? Erronia é a questão dos erros, né? Quando vê a pessoa, ela tem tanta certeza que aquela forma como ela entendeu é a perfeita. É a certa, porque eu senti que instalou um campo, aquele campo falou e não tem o erro. Tinha até amparador, né? Tem amparador, e quando vai ver a intenção daquela pessoa que falou aquilo, fala totalmente diferente, sabe? A pessoa, ela analisou tudo, controlou tudo, mas ela não colocou para a percepção da intenção de quem passou a informação. Então, nesta confusão mental de um resistente anti-recim, ela começa a entrar na questão dos erros, sabe? Aí vem a priorismose, né? Que ela começa a interpretar, ela começa a ver erros mesmo, né? Então, a verbetógrafa, Fatologia, página 2, 5ª linha de baixo para cima. Podemos entender a negação do aperfeiçoamento dos hábitos como negação dos trafores e relacionar assim com a síndrome do impostor? Sim, sim. Quando a pessoa nega os seus próprios trafores, ela é onde a questão do curso que teve agora, né? Que é a síndrome do impostor. É quando a pessoa tem uma capacidade, até ela parece que ela reconhece, mas ela não assume. Ela sabe que tem, mas não assume. Ela prefere assumir outras questões e não aquela questão. Então, exatamente isso. A negação do aperfeiçoamento dos hábitos. Ela prioriza arrumar o que está errado, para um dia, quem sabe, ela entrar no que está certo. Isso, novamente, entra um pouco com a personalidade religiosa. Porque enquanto tem serviço, eu tenho que fazer. Enquanto tem trafar, eu tenho que arrumar. Como que eu vou defender um verbete se eu ainda tenho uma patologia tal? Então, primeiro eu vou resolver a minha patologia para depois ter condições de fazer verbete. E aí fica com isso que dá essa negação do aperfeiçoamento dos hábitos. E se não entrarmos na questão do aqui e o agora, no paradigma consciencial, a conscienciologia, domínio das energias, eu vim aqui para escrever um livro, para ser professora, para ajudar na assistência, na implantação de uma consciência, de uma ciência, para ajudar muitos outros. Esse é o objetivo principal. Agora, então com isso você não vai mais olhar os seus traços fardos errados, seus erros? Não, vamos olhar também, mas coloca junto nisso. Tem que arrumar meus traços fardos, meus trafares, quer dizer, meu lado imaturo, junto com o trabalho, em prol de uma evolução em conjunto. Não só eu arrumar a Marta para depois me apresentar. Vou me apresentar de que jeito? Vai dar vergonha, né? Atrasada, você não participou, você poderia ter ajudado e estava lá arrumando seu trafar. Entende?
Eu acho que também tem um auto-engano aí, né? Porque se você não se coloca na front da batalha, ali não se expõe no trabalho, Sim. dificilmente você vai conseguir pensar o seu trafar mesmo e resolver. Então é uma confusão que as pessoas fazem. Eu fiz muito tempo também, ainda faço com alguns trafares meus, né? De você achar que você pode resolver você sozinha no seu canto. E que não dá para fazer isso. Você tem que se mostrar, passar vergonha em público. O professor Valdo me receitou várias vezes isso. Você tem que passar vergonha em público. E eu comecei a passar vergonha em público. Isso. Até que agora eu passo menos vergonha em público, mas eu passo ainda. Entendeu? Isso também... E ele falava isso, exatamente essa ideia de passar vergonha em público. Não precisa ser estrito assim, mas é de você se lançar e assumir trabalhos para os quais você nem sabe se vai dar conta de verdade, mas se você está com predisposição, você vai lá e enfrenta aquilo. Sim. E aí eu acho que está nesse caso aí. E aí você vê que é uma teia isso. Se a gente for ver, são vários traços imaturos envolvidos e fortalecendo os outros. Vai bater nessa situação toda na questão do orgulho e na vaidade, entende? Então, até quando não tem muito mais vaidade e orgulho de eu querer primeiro resolver o que eu tenho de errado para depois me apresentar bela e formosa para dar uma aula, entende? Por que não vou lá na aula e falo, olha, eu tenho tudo isso já resolvido, embora eu seja imatura em tais aspectos? Seria alguma coisa muito mais rápido na evolução do que primeiro a pessoa se fechar na própria biblioteca, muito bem estruturada, para resolver uma questão. Até porque tem aquela questão, né, que se a raiz do problema, vamos chamar o trauma, assim, for de uma vida bem anterior, é mais difícil de você acessar. Então, se você ficar esperando, você pode ficar esperando muito tempo, né? Então, eu penso que o melhor mesmo é você pegou o sintoma ali e vai resolvendo aquilo de acordo com o que puder. E se o amparador achar que está na hora de você ter uma retrocognição e descobrir qual é o trauma lá do passado, você vai ter, né? Uma vez uma profissional na área da terapia fez uma analogia das nossas questões emocionais com a arquitetura, com as vigas mestres de um prédio. Cada viga mestra é uma emoção mal resolvida nossa. E basta destruir uma viga mestre, todo o prédio ele perde uma estrutura. Então, quando nós começamos a destruir, a resolver, a desdramatizar e a desconstruir esse prédio das emoções, automaticamente o nosso prédio inteiro das emoções ele fica abalado. Agora, para isso a pessoa tem que ter resistência, domínio das energias, boa intenção, dedicação para ver o prédio destruído e também muita coragem, resignação e por aí vai, para reconstruir de uma forma mais saudável. Em Voluntariologia, página 2, poderia falar do voluntariado das 2 ICs citadas, OIC e Côncios? Sim. Aqui, levando em consideração todas as ICs, né, por causa que são locais onde nós podemos trabalhar com a terapia da parte do paradigma consciencial. Mas eu fiz questão de especificar essas duas, que também eu tive experiência tanto numa quanto na outra, que são áreas mais ligadas à questão, mais da parte terapêutica, entende? A questão da consciencioterapia, a OIC, a viga mestre deles é a parte terapêutica, que é a questão da pessoa fechar um diagnóstico, ela precisa planejar esse enfrentamento, fazer a superação, até que ela venha chegar em alta e novamente volta para o ciclo, mas no outro nível, no outro patamar. Então, tanto os consciencioterapeutas quanto os voluntários que trabalham com este foco, é um local bem apropriado para as pessoas estarem nessa determinação, né? E na Côncios também. Tem a viga mestre, que é esta reflexão, este entendimento, que fazer esse diagnóstico do próprio temperamento, a forma como a parte cognitiva interage com o psicossoma, com as emoções, com o corpo físico, as manifestações. A fatologia, ajuda muito a tirar daquela autoimagem engano. Porque a pessoa fala, não, eu sou assim, nota tal para a minha questão. Tá, então agora você apresenta um fato para essa tua nota.
Aí a pessoa não consegue. Por quê? Porque está com a autoimagem distorcida. Então, o voluntariado na Consus tem essa viga mestra para ajudar a si próprio e, consequentemente, ali o voluntariado, quem chega junto, os alunos, a diminuir essa autoimagem. E a pessoa fala assim, não, mas eu sempre... Que nem eu falei, eu não sou mística. Quando eu saí na minha formação de conscienciômetra, que falaram que eu tinha uma ligação forte com misticismo, eu falei, que isso? Não tem nada a ver com isso. Aí as amigas vão ajudando, mas Marta, olha a fatologia. Você não falou, você não disse, você não aconteceu. Bom, então eu tenho isso. Então foi também, dentro desses 7 anos, momento de crise foi, mas baseado na Consus, que me deu esse embasamento. Os fatos não comprovavam o que eu achava de mim. E comprovavam outra realidade, e foi dentro desta realidade que eu resolvi entrar e aprofundar. E deixo aqui um incentivo a todos que estejam ouvindo, vale a pena. E é mais rápido do que se imagina. Olha só o sorriso da Marta, já viu que não é tão sofrimento assim, né? Aliás, tem um verbete do professor Valdo, que eu li aqui na sua remissologia, que eu gosto muito, reciclagem prazerosa. Sim. Ele fala exatamente isso, da coisa mais prazerosa de você fazer uma reciclagem, né? O pessoal, lado bom vale da a pena. Se vocês aí que estão me ouvindo, então, seja um pouco assim, um pouco resistente. A Marta está viva. Eu vivi, e olha, aguarde que outros verbetes virão, porque realmente... E outras, não só verbete, né? Eu vi que, pronto, eu ajudei com esse movimento também, encaminhar minha equipe extrafísica, que é um fato. Essa responsabilidade é nossa, porque só tem uma equipe extrafísica, patológica, perturbada, assediadora, ela, de alguma forma, tem vínculo comigo. Eu que estou carregando. Então, esse entendimento é tão satisfatório quando a gente percebe que ele foi bem encaminhado, com certeza. Eles foram satisfeitos e você também ficou satisfeito porque está no outro nível de pensamento, sentimento e manifestação energética. Em trinomiologia, Marta, poderia expandir os 2 trinômios. Trinômio antievolutivo, culpa, vergonha, acomodação, e o trinômio antievolutivo, melindres, ressentimentos e mágoas. Sim, então, primeiro, culpa, vergonha e acomodação. Esse controle, novamente voltando com a postura religiosa, de fazer o certo, de um pouco defender a cadeira no céu, e nem tanto chegar em locais não agradáveis, tanto quanto o céu. Essa forma de pensar, ela gera essa culpa, sabe? Você não fez certo, você não cumpriu o combinado, o ritual era este, você fez errado. Então, esta culpa gera uma vergonha. Essa vergonha nos faz ficar mais em casa. A gente não se expõe. Essa exposição acaba você ficando acomodado, porque você não... E de uma passa para outra, uma mais séria, passa para outra. Então, fica nesse... É meio que um ciclo também, né? Culpa, vergonha, acomodação. Da acomodação gera mais culpa, por causa do paradigma religioso também, essa questão. Entende? Então, fica nessa questão. Culpa, vergonha, acomodação. E o outro trinômio antievolutivo, que é melindres, ressentimentos e mágoas. Esse também aqui é terrível. É bravo, né? É terrível, terrível. Se a gente aprofundar, a gente vai ver que muitas das nossas dificuldades, os nossos que atravancam o nosso desenvolvimento evolutivo, é o início de um melindre. Poxa, mas aquela pessoa bem que podia, né? Aí vem o ressentimento já joga para a mágoa, e aí esquece todo o contexto anterior. Às vezes esquece tudo de bom que a pessoa fez, né? Esquece tudo de bom que a pessoa fez e também esquece tudo de bom que a própria pessoa tem. E tudo de bom que a relação existe, sabe? Então fica, bem patológico aqui. Isso aqui dá um livro, só esse trinômio aqui, fazer um livro sobre melindres, ressentimentos e mágoas. Aí, Marta, você teve a ideia, o livro é seu. O livro é seu. Marta, em Fatologia, página 1, terceira linha, o medo de enfrentamento do novo, como superar? O medo do enfrentamento do novo? Então, voltamos naquela questão de não causar confusão, porque a pessoa já não gosta de confusão, de briga, então ela novamente não enfrenta o novo, porque vai que esse novo seja uma confusão de novo. Sabe? Para que eu vou nessa reunião, se nas reuniões passadas
Só deu confusão. Então, a pessoa ela não enfrenta esse novo, sabe? O novo não pode ser outra confusão, né, Marta? Não pode ser outra confusão, porque de confusão eu já estou cheia. E aí, com isso, a pessoa ela se isola, só que ela se isola, cai novamente nessas patologias todas, né? Então, quando a pessoa começa a entrar na parte terapêutica, ela gosta desse novo. E se der confusão novamente, ela vai buscar qual é a novidade para esta autopesquisa, para ela novamente fazer essa questão, entende? Pode fazer sua pergunta. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais em fatologia, linha 6, o travão multimilenar. Travão o quê? Multimilenar. O travão multimilenar? Então, esse travão multimilenar são essas companhias extrafísicas nossas, esses paradigmas nossos, e que eles acabam fazendo com que esta postura atual ela não desenvolva algo para o futuro. Por exemplo, o famoso domínio das energias. Entende? Nós não temos esse domínio das energias, reciclando esse passadão para poder a gente ir para frente. Entende? Então, eu posso me colocar também exemplo. Eu tenho mais de 20 anos de conscienciologia e ainda não domino o estado vibracional. Então, para mim, isso é um travão multimilenar. Pelos conhecimentos que eu tenho, pelos investimentos feitos com a minha pessoa, pelas oportunidades de campo que eu participei. Isso é um travão multimilenar. Entende? Isso aí já não é nem mais vergonhoso. Isso aí eu não sei que palavra que dá para isso. Mas é um fato e eu considero um travão multimilenar. Se eu não aproveitar rápido essa oportunidade e não fizer essas reciclagens rápidas, o que vai ser? Entende? De mim, estou falando de mim comigo mesmo. Estou falando assim, dessa parte do outro, não. Então, eu encaro dessa forma. Na pensenologia, página 1, você poderia explicar alguns pensenes que você colocou aí na quarta linha de baixo para cima? Bilipensenes, frigopensenes e ictopensenes e a relação delas com o teu tema? Então, são pensenes ligados à questão das emoções, a dificuldade na comunicação, na dificuldade do congelamento. Então, são pensenes que têm envolvimento com a questão emocional, a questão da comunicação, essa de congelamento, entende? A pessoa ela fica bem isolada, sabe? Isolada. E lembrando que nós precisamos do vínculo de amizade, vínculo com o outro, da comunicação, não só nesta dimensão, mas em outras comunicações. Então, esses pensenes, eles são aqui para reforçar, são pensenes já divulgados como pensenes patológicos. Entendi. E na fatologia, linha 6, sexta linha, de cima para baixo, lá no final, o medo da competição e a postura de só entrar para ganhar, você poderia ampliar? Sim. Quando nós temos essa competição, é quando nós fazemos a igualar. Ou seja, assim, só briga, só compete quando iguala. Isso tem um exemplo bem claro assim. Por exemplo, um pai, uma mãe que vai educar os filhos, tudo igual. Tipo assim, se eu dou um presente para um filho, tem que dar para o outro. Se eu dou a sobremesa para um filho, tem que dar para o outro. Esta que vai igualar, ela está incentivando a competição entre os filhos. Por quê? Isso também é muito conhecido na parte dos esportes. Se uma menina ela é feminina, jovem, ela vai competir a natação com a menina, sexo feminino, também jovem. Ela não vai competir com o menino, sexo masculino. Ela não vai competir com a equipe do vôlei ou do basquete. Ela vai competir com aquilo que está igual. Ou seja, com a natação, sexo feminino e na faixa etária. Então, essa síndrome, essa competição, o medo da competição, é quando nós descobrimos que, na verdade, nós fomos ensinados para igualar. Nós não podemos sair muito diferente. Então, isso, novamente, na parte religiosa tem muito disso. Não, são todos iguais. Crio meus filhos iguais. Trato meus alunos iguais. Meus pacientes são todos iguais.
Meus clientes, eu trato tudo igual. Na hora que faz isso, iguala, ela incentiva a competição. Porque se eu sou igual ao meu irmão, e o meu irmão ganhou sobremesa e eu não, então alguma coisa está errada. Então, aí gera culpa. Essa culpa, novamente, cai naquela outra questão que nós trabalhamos. Então, é importante entendermos o que é competição, que é exatamente só reforçando isso. Competição é um incentivo à igualdade, e nós, enquanto consciência, não temos igualdade, nós somos, enquanto uma essência. Nós precisamos assumir esta essência, que nós somos diferentes, sim, e nós precisamos, a cada momento, se motivar para qualificar esta diferença. E aí, com isso, não tem espaço para competição. Certo? Eu também já li que o igualitarismo ele é a base da inveja também. Então, aí para poder... E não é a mesma coisa de você tratar todos de acordo com que... você tem que tratar com isonomia, sim, mas é uma isonomia, assim, tratar todo mundo... os diferentes de maneira diferente, mas procurando o máximo de cada um, né? Sim, isso sim. não é o igualitarismo. O igualitarismo, normalmente, ele vai pela base e que é a origem, eu já li isso, que é a base da inveja. E aqui também podemos até abrir mais um pouco, eu posso falar porque eu sou professora de formação, e desde o início os professores avisavam, a educação precisa de uma reforma. E na hora que ela precisa de reforma, elas não percebem que elas estão forçando com que a educação seja igual. Mas nós não podemos tratar igual um aluno que senta na primeira carteira, aprende rápido, tem um raciocínio rápido, querer igualar este aluno com aquele que está lá atrás, precisando de uma atenção, está carente, a família está desestruturada, ele está hiperativo, ele precisa de uma atenção diferente. Mas o professor, infelizmente, isso eu posso falar porque é da minha profissão. A gente não tem tempo. O professor, ele tem rapidez, ele tem que igualar a turma para passar a matéria. Ele não consegue dar uma aula diferenciada, ele não consegue tratar a pessoa diferenciada. Por isso que, infelizmente, eu acabei um pouco abandonando essa área da profissão, pelo desânimo de ter que trabalhar com essa linha. E eu estou aqui à disposição, um dia, quem sabe, investir na educação, na melhoria com os professores, para poder rever esta postura pedagógica, de querer igualar os alunos para poder fazer uma aula. Está correto? E a outra que você pediu é a postura de só entrar para ganhar, que cai novamente na insegurança pessoal. Se a pessoa ela não tem confiança nela mesma, ela precisa primeiro ter certeza se aquilo ali ela não vai fazer errado. Se ela fizer errado, ela vai cair. Já pensou, meus amparadores, descobri que eu caí de novo nesse erro? Ah, não, então é melhor deixar quieto. Sabe? E aí é postura religiosa, mas na hora que a pessoa tem uma postura científica, ela vai lá sim, vai tentar. E se der errado, aprendeu que daquele jeito não é daquela forma. É o síndrome da pré-derrota, né? Sim, sim. Então, quando a pessoa coloca uma postura científica, ela não tem mais esse medo de errar. Agora, esse medo de ganhar, ela não vejo tanto com a parte da vaidade, não. Aqui eu vejo mais para estar compatível com os investimentos da equipe extrafísica que tanto ajudou. De não querer fazer feio, de não querer fazer, sabe, perder a oportunidade, de não frustrar aqueles que a gente gosta tanto, sabe? E com isso trava. Sim? Na página 3, poderia ampliar o trinômio, só destacando por que você colocou a filmografia aí num dos itens, polinomiologia. Não entendi. Qual é o nome? Polinômio. Ah, o polinômio. Como é que é a pergunta? O polinômio. Ampliar um pouco e por que destacar, por que você colocou a filmografia, que me achei engraçado. A biografia? Filmografia. Filmografia, sim. Coloquei aqui por causa que muitas vezes o filme ele enriquece a autopesquisa. São muitos filmes que contribuem para poder reforçar, porque nós nos identificamos com o protagonista do filme e aquela identificação realça ou reforça a nossa autopesquisa. Então, coloquei em seguida. Entende? E aí, com isso, vem na identificação, você se identifica com aquele protagonista
e depois vem os questionamentos, e a partir daí a reciclagem. Assim, seria uma forma de terapia, então? Né? Sim, sim. Isso constantemente, entende? A pessoa ela já pode estar no mundo, no nível já bem evoluído, já pode estar com o domínio das energias, mas ela fazer enriquecer a autopesquisa através da filmografia, aquilo ali pode dar um upgrade na situação dela. São vários filmes muito enriquecedores. Agora, lato sensu, a gente que convive diariamente aqui com o nosso grupo, né? O exemplarismo do outro pode ser esse filme, né? Sim, sim, sim. Nós estamos pensando lato sensu, assim, de uma maneira, a filmografia, sim, assim, como a vivência da gente aqui. É o exemplo do outro, tanto naquele exemplo das questões das reciclagens das pessoas, quanto também de posturas que falam, poxa, não precisava daquilo, né? Tem que ter cuidado para, porque eu penso igual a pessoa. Olha onde é que ela foi para um caminho que não seria o ideal. Então, a filmografia aí, no caso, está representando aquilo que a gente tem que ver no teatro, outro, né? No nosso teatro também tem isso. As representações são as manifestações conscienciais. Artísticas. Eu colocaria, não estou querendo agradar ninguém, mas estou falando sério, porque eu sempre encontro muito a meu respeito nos verbetes que são apresentados aqui. Sempre tem alguma coisa que eu preciso destacar e colocar na minha lista de pesquisa. Então, eu colocaria assim, autopesquisa, verpetografia, identificação, questionamento. Também. Esse verbete para mim... Pode também. Esse verbete para mim está sendo fantástico para o meu livro, por exemplo, para a minha autopesquisa e para o meu livro. Mas o que eu queria realmente era... São 3 perguntinhas, tá, Marta? Sim, fica à vontade. Na página 2, sinergismologia, eu queria que você falasse sobre a ausência do sinergismo potente das amizades, cruzando com a enumerologia a inadaptabilidade e com a paradoxologia, fililiologia, a carência da conviviologia. Quer dizer, seria, entendeu o que eu quis fazer? Deixa eu a falar ausência do sinergismo potente das amizades, a inadaptabilidade e a carência de conviviologia. Seriam 3 logias aí. Eu senti uma ligação entre esses 3. Então, na sinesmologia, enumerologia e filiologia. Aqui, no início dessa sinergismologia, que é o sinergismo potente das amizades, aqui eu gostaria de dar uma ênfase, porque é através do vínculo, através da amizade, que nós saímos deste contexto, porque é através da reverberação. As nossas manifestações, elas são reverberadas na amizade, no contato com o outro. Então, daí a importância das amizades. Porque nós qualificamos estas companhias. E estas companhias vão refletir a nossa manifestação. A crítica vem em alto nível, mas ela é pontual. Esta crítica pontual faz com que facilite nesta nossa autopesquisa e facilitar nesta reciclagem. Então, aqui eu tenho um agradecimento aqui para todos aqueles que têm um vínculo muito forte comigo, que intrafísico e extrafísico, que também tem essa percepção energética. Eu sinto que tem várias companhias extrafísicas que gostam da minha amizade, gostam das minhas companhias. Então, isso é um fato de que este sinergismo potente é uma atravanca à reciclagem. Entende? Então, hoje, 20 de janeiro de 2014... é o resultado de muitas manifestações minhas, somadas com manifestações de companhias extrafísicas e intrafísicas de amizades. Entende? Então, as amizades extrafísicas, né? Com certeza. O amparador de função. Com certeza. E aí faz um contraponto com as sincronicidades, né? Entende? Então, são umas sincronicidades que as pessoas pensam, mas ninguém está vendo isso, como é que sincronizou com aquilo ali? Então, tem um vínculo consciencial, não intrafísico. Então, aqui também, por isso que eu coloquei potente das amizades. Entende? Intrafísico. E seria a inadaptabilidade. Essa inadaptabilidade estaria relacionada a essa ausência, quer dizer, essa incompetência para fazer esse sinergismo? Sim. E também
E por que tem essa incompetência de fazer esse sinergismo? Por causa dessa resistência anti-recim, essa forma patológica de se defender e levantar e ficar achando que é dessa forma mesmo, sabe? Essa inadaptabilidade, eu ouço assim, muita gente, não aqui dentro, né, mas eu também sou professora, já dei aula no meu trabalho e tal. As pessoas reclamam muito que se sentem inadequadas, inadaptadas, sabe? Aqui talvez já tenha ouvido também, mas num determinado momento. E essa inadaptabilidade, qual seria realmente a origem disso? Aproveitando que você é psicóloga também, né? Sim, sim. Eu gostaria de fazer uma resposta a essa pergunta, levando em consideração o paradigma consciencial. Quando nós trabalhamos com o paradigma consciencial, que é a proposta da conscienciologia, estarmos atentos ao todo, a outras dimensões, a multiexistencial, que são encontros com consciências já vividas anteriormente, que são projetos de vida, de desassédio, de assistência, onde é necessário conviver com aquele que é muito perturbado. Quando nós entendemos bastante o paradigma consciencial, essa inamizade, esse conflito nos encontros, ele perde força. Porque nós estamos ali para quê? Já aconteceu também, de eu chegar e perguntar, não, está tudo bem, errado sou eu que estou falando errado, para a pessoa errada, no lugar errado. Dá licença, tudo bem. No dia seguinte, eu pedi desligamento da empresa. Entende? Então, a gente precisa ter esse foco, a gente precisa ter esse entendimento do todo para poder entender essa não amizade. Entende? E quando nós entendemos cada vez mais o paradigma consciencial, isso abre, aí não fica dúvida, sabe? Fica um incentivo para cada vez mais entender aquela confusão, ou aquela inimizade, ou aquele conflito. E lembrando também, no paradigma consciencial, nós estamos com uma proposta de fazer diferente, de fazer melhor. Se eu quero fazer melhor algo, eu tenho que pegar ele problemático. Então, eu já vou pegar... Como é que eu vou trabalhar alguma coisa para melhor se eu não pego ele problemático? Isso é claro. E aí, então, nós precisamos saber lidar com o outro problemático, saber lidar com a confusão, saber lidar com a sujeira, com a não ética, e por aí vai. Então, Marta, acho que a terceira pergunta já foi respondida, que é a filiologia, a carência da conviviologia. Eu acho que a resposta já convergiu aí para responder. Foi uma consequência, foi uma consequência, né? Valeu. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre essas alterações hormonais, que está na primeira linha da página 2. Alterações hormonais. A fatuística. Alterações. Isso aí tem a ver com as alterações hormonais da idade cronológica também? Sim, a questão hormonal, ela é importante cada vez mais nós estarmos atentos. Eu gostaria de um dia fazer um curso especialmente na parte hormonal, toda a questão hormonal. Porque é ela que faz todo um input, né, um desencadeador para a nossa evolução, quando nós entendemos bem, trabalhar bem nossas questões, até mesmo a serotonina do corpo, hormônios, e também quando nós estamos bem problemáticos, quando essas desarmonias hormonais, elas desencadeiam uma desestrutura no corpo físico. Aqui nós podemos, porque fala da questão hormonal, nós também, alterações hormonais. Logo a gente pensa rapidamente, TPM, mulher, no pré-menstruação. Mas isso é uma parte muito pequena de um todo, porque tem uma questão também assim, até a base da terapêutica da ansiedade, é uma questão, parece que estou mudando de assunto, mas não, fazendo uma contraponto. Terapia cognitiva, ela está chegando aí desde a década de 50, e a base dela é esse entendimento da forma como pensa. A forma como pensa desencadeia um entendimento cerebral. Esse entendimento cerebral desencadeia
uma taxa hormonal para poder dar à pessoa uma reação de luta, de fuga ou de freezing. Esta questão toda de sobrevivência, de fuga, ou dela ter condições para lutar, é quando ela desencadeia toda essa parte hormonal, os músculos delas ficam mais ativos, o coração dilata, taquicardia para poder oxigenar mais esse cérebro, e com tudo isto, ela fazer a sobrevivência. Tem toda uma área complexa, né? E aí, esse mecanismo todo tem uma parcela, uma forma muito grande, uma contribuição muito grande com o sistema hormonal. Este ser superior, que criou o mundo animal, ele criou baseado em outros aspectos, tudo, mas o forte é o sistema hormonal. Quando desencadeia adrenalina para ter condições da sobrevivência. Adrenalina, que aí acaba com tanta adrenalina, o cérebro entendeu que está sobre realmente uma ameaça, e aí trava a serotonina. A pessoa não dorme mais de tanta adrenalina. Sim, o cérebro entendeu isso. Entendeu que ela está sobre uma ameaça. E diminui a serotonina. A pessoa começa a não dormir mais. Ela não relaxa mais. Então, aí é bem complexo essa área, mas é coisa de meia hora de entendimento. Novamente, nesse livro, Livro de Ansiedade, explica bem essa questão, que é aqui da ArtMed, do Robert Lane. Ele explica bem essa questão cerebral, a mente, a reação hormonal, do entendimento de uma possível ameaça. Essa ameaça pode ser verdadeira, real, como pode ser imaginária, um entendimento errado. Tá certo? Então, eu ampliei essa questão das alterações hormonais. Está respondida a pergunta? Eu tinha feito a pergunta dos travões multimilenares, e eu achei muito bacana a maneira como você expôs o seu travão como exemplo, né, de uma forma assim, bem sem autoculpa. Eu não senti nenhum tipo de pressão quando ela expôs, assim. E daí me veio uma curiosidade, assim, para saber mais sobre a sua autopesquisa em relação ao domínio do EV, e se você já identificou, né, essas companhias extrafísicas e os pensenes que atraem essas companhias, né, nesse processo todo desse travão multimilenar. Sim. Uma das questões que eu identifiquei como sendo o início desse travão é essa sinceridade minha de querer evoluir, de fazer bem feito. Isso é um traço bacana, parabéns para mim, mas isso também é uma casca de banana, é uma questão que eu escorrego nisso, porque em nome do bem, em nome da humanidade, em nome do planeta, eu priorizo o outro e eu não me dedico a mim mesma, e eu não percebo que o meu chakra, esplênico chakra, está bloqueado. Entende? Então, isso é uma questão assim, que é o que está mais pegando na minha... Então, simples, né? Então, não vou mais querer o bem da humanidade, que meus vizinhos sejam energizados. Não, nada disso. Eu tenho que continuar com tudo isso. Só que eu tenho que me incluir nesta questão. Eu posso aqui fazer um teste com vocês, assim, prático. Você que está me perguntando, mas quem quiser participar pode também. Vocês estão prestando muita atenção no que eu estou falando. Estou confiante nisso, está tudo certo. Aí, além disso, presta atenção em você prestando atenção em mim. Continue prestando atenção em mim, está tudo bem. Mas presta atenção em você agora, prestando atenção em mim. Olha como é que você está sentada, qual é o seu pensamento, a sua intenção. Não, desde a hora que eu fiz a primeira pergunta, o meu cardiochakra disparou, e como eu estou nesse processo de autoenfrentamento, eu tenho que continuar me autoenfrentando, eu resolvi fazer a segunda pergunta. Eu demorei um pouquinho, o cardiochakra aqui bombando. Sim, então, bacana. E eu sinto toda essa reverberação aqui no meu energossoma, com certeza. Eu estou te pegando como cobaia, é claro que todas as pessoas estão focadas em você e tudo, mas é uma técnica que eu meio que eu aprendi, meio que eu criei, eu moldei, eu uso bastante nisso, divulgo bastante isso e dá uma diferença. Peguei você como uma cobaia aqui, entende? Mas todos nós podemos estar passando isso, inclusive os teletertulianos aí também pela internet. Presta atenção em vocês aí no computador. O que vocês estão fazendo? Qual a sua intenção? Como é que você está sentado? Qual a sua roupa? Você já escovou o dente? Já cuidou da higiene? Você já se preparou? Você está programado? O que você vai fazer daqui a pouco? Isso é a ligação do Loki interno.
focarmos em nós também dentro do contexto. Nós fomos ensinados, novamente aqui eu vou falar da religião, da postura religiosa. Isso também eu tenho muita tranquilidade para falar. Aquiles, na verdade. A postura religiosa nos ensina isso. É o outro, é escutar o outro, é ouvir o outro e seguir o outro. Entende? Isso é um incentivo a lock externo. Nós precisamos ter a certeza do que está acontecendo em volta e tudo mais, e nós não somos incentivados a nos colocar dentro desse outro. Entende? Então, voltando lá na sua pergunta, está tudo certo? Tudo certo, obrigada aí. Nada. Marta, parabéns pelo verbete. Muito obrigada. Gostei de ver. E eu gostaria que você aprofundasse a paradoxologia. O paradoxo da consciência lúcida quanto ao neoparadigma consciencial, vivenciar o conflito autoparadigmático de resistência antirrecíproca. É exatamente isso. É um paradoxo, né? Exatamente. A professora Rosa fez a apresentação 20 anos de conscienciologia, 15 anos de prática de TENEPS e tal, e tal, e tal, e tal, e eu não domino o estado vibracional. É um paradoxo com isso, entende? Então, isso é aí que vem a questão que é intraconsciencial. Se eu for falar da quantidade de amparo que eu tenho, intrafísico e extrafísico, eu já poderia ter dominando o EV, vocês não acham, né? Poxa, por que não chega lá tantos epicões amigos, tanto isso, por que não domina o EV? Porque é intraconsciencial, é um paradoxo com isso, mas é verdadeiro. Entende? Isso aqui eu sou um exemplo de que a consciência é que tem que fazer todo o movimento. Porque pessoas, amigas, para me ajudarem, tenho de sobra, com toda modéstia, eu tenho bastante. Mas e por que esses meus amigos intrafísicos e extrafísicos não me ajudam, não facilitam isso? É porque a própria consciência tem que fazer o movimento. E aí entra na cosmoética, né? E que bom que sou eu que tenho que fazer o movimento. A pessoa, se cada um pudesse fazer, eu seria o quê? Seria um feito dos outros. Então, sou eu que tenho que fazer eu mesma. Eu tenho que criar minha própria manifestação. Então, daí que vem o paradoxo. Tudo certo? Sim. Boa tarde, meus parabéns pelo verbete. Muito obrigada. Eu cheguei já na sua fala anterior, quando você mencionava sobre o cérebro e os hormônios. E agora, levando em consideração a sua pergunta de por que você não domina o EV, isso não acontece só com você não. Todos nós estamos passando por isso, mas na minha experiência tem um fator que tem me ajudado muito e tem melhorado esse processo, que é a prática da atividade física. Com ela, o domínio do meu cérebro aumentou e eu tenho uma relação melhor com o meu corpo. Eu tenho um processo mais fácil para chegar ao EV com o esforço físico. Sim, porque desintoxica os hormônios, aquela questão toda da adrenalina, ela é desintoxicada, os outros hormônios também começam a entrar em ação. Perfeito. E isso ainda mais da tua área, né? Você trabalha bem na parte da natação, e você é específico nisso com os seus clientes, seus alunos. Agora, este domínio do esporte, ela novamente cai na minha resistência, sabe? Eu não tenho essa resistência de fazer caminhada, de fazer uma natação. Até comecei, mas aí para. Mas não é só com você não, Marta. Não, muita gente com um volume volume muito grande bem, eu tenho uma galera. Eles reclamam do EV, mas não conseguem atender o soma, que é o movimento do corpo. Sim, aquele movimento de bicho natural que a gente já traz desde os ancestrais, em que eles corriam para comer, para ir à caça. Pois é, o entendimento dessa questão primatas e tudo serve como entendimento, mas nesse contexto ele acaba sendo, pode ser até um impulsionador. Poxa, então eu estou igual o povão e eu não quero ser mais povão, eu quero eu quero ser diferente, eu quero evoluir, eu quero ser um pouco diferente, evoluir um pouco mais rápido. Não, e quem quiser que vá, assim como eu tenho outras consciências evoluídas que foram, sabe? Eu domino energia, e domino parapsiquismo e projetabilidade, e muitos, pode ser que não estejam nem mais no meu contato comigo, já estão em outro nível evolutivo. Mas, novamente, reforça o meu verbete. Eu preciso
é intraconsciencial, isso é uma reciclagem intraconsciencial. E é por isso que eu estou esse tempo e eu estou motivada e estou satisfeita de acho que eu estou pegando a estrada certa. E quem quiser que me acompanhe, que vamos juntos. Quer dizer, eu estou acompanhando essa turma também, entende? Não é eu que esteja puxando isso. Eu sei que muitos já desencadearam essa frente e já estão numa longa caminhada. Tudo bem? Você quer fazer alguma pergunta? Na fatologia... Ah, você quer falar? Pode falar. Não, eu estava olhando para você para saber se você estava com o microfone aí. Posso falar? Pode. Então, eu também gostaria de dar os parabéns. Muito obrigada. Porque não somente por você estar apresentando o seu verbete, mas pela coerência que eu achei aqui das ideias apresentadas, e eu considero um tema assim de extrema importância, né? Eu acho que em qualquer nível da escala evolutiva que a pessoa se encontrar, sem a noção disso aqui, ela não vai para outro patamar, não é? Não vai. Então, sim. Eu acho assim que realmente o verbete merece os parabéns. E eu gostaria de a sua ajuda, lá no item da terapeuticologia, na página 4. E nós somos, assim, sabedores da sua experiência na formação de criança, na educação de criança, e eu gostaria, então, da gente começar a pensar por aí. Na sua opinião, dentro dessas 10 ações que você cita aqui na terapeuticologia, qual ou quais ações mais prioritárias uma pessoa que tem a responsabilidade de criar uma criança? Olha, quando eu vejo uma criança, de imediato eu vejo o nível de vínculo dela, entende? Quando uma criança, às vezes 2 anos, chega para mim e ela faz vínculo comigo, aquilo ali é o grande salto, entende? Aí eu aposto nessa criança e a partir dali eu vejo que ela não é o problema, ela sinaliza o problema. Então, se eu pudesse dar dicas, incentivar os pais, eu faria esta proposta, sabe? Incentive a criança a fazer vínculos. Ela tem que saber fazer vínculos, e esses vínculos, é claro, vão se qualificando. Mas uma criança que ela está isolada, ela se prende no objeto, no brinquedo. Ela se fecha naquele brinquedo e ela se empolga na competição. Mas ela não olha para a mãe e percebe que está na hora de tomar banho. Entende? Então, esse vínculo é importante. E esse vínculo, eu acho que ele está um pouco... Ele está distribuído nesses 10. Não tem um item assim com vínculo. Mas se formos pegar cada um, a afetividade. O vínculo ele é afetivo. Você olha para uma criança de bebê, ele já consegue transmitir afeto. É verdade. Entende? Então, isso tem que ser mais incentivado. Agora, os responsáveis, que são pela educação da criança, ampliando aqui para a parte pedagógica também, e está com pressa para fazer uma excelente aula, está com pressa para que o almoço seja muito bem fresquinho, o feijão muito bem cozidinho, e a carne muito bem temperada, tudo isso, ele é muito bom. Mas o vínculo, a criança está pedindo um elogio, está pedindo um ok, está pedindo está correto, sim, esse chinelo está certo, você escolheu o chinelo certo para sair. Este vínculo, este retorno, é o que dá o salto para uma educação sadia. Tá certo, faz a gente pensar, né? Porque eu procurei, antes de fazer a pergunta, eu procurei qual seria e não encontrei assim um específico, né? E você falando, eu achei até que... Perdão, pode falar. Não, é um conjunto disso. É um conjunto. E aí começa a entrar na parte do afeto também, é muito importante. Parece que a convivialidade diz respeito à criação desses vínculos, mas não é. O conjunto dessas 10 ações vão trazer uma terapêutica para o assunto, né? Sabe o que eu pensei também, Marta? Eu pensei que na minha próxima existência, que falta menos do que faltava. Com certeza, a minha também. Com certeza, Rosa, falta menos do que faltava. Eu gostaria de ler esse verbete enquanto criança. Eu acho que isso pode ajudar muito. Então, fica aí o meu muito obrigada, né? Por ele existir, por isso né? Que a gente pode incentivar a Marta a escrever um livro, né? Escrever o livro. Você viu que Marta, tem esse livro aqui. Já ouvi falar 2 vezes, ó, vale a pena. Não, eu tomei a decisão de escrever um livro, eu só não sei exatamente o tema. Mas já surgiram 2 aqui.
Tem um tema que eu gostaria até assim, de colocar assim, por que tirar da cama? Tem uma área muito séria nessa parte da criança, é o criar a criança na cama do casal, deixar a criança dormir com o casal. Entendi. E muitas vezes, quando se ouve um profissional falar isso, eles levam em consideração a parte sexual. Não é da área sexual. O adulto dá o jeito dele, não tem problema nenhum. Quando se fala da criança na cama do adulto, é tirar da criança a oportunidade da autonomia. A criança tem que ter autonomia, ela tem que saber conviver no mundo dela. E o mundo dela é o quê? É a cama. A cama é uma mesinha para estudar e é um lugar onde eu coloco os livros, o caderninho dela, o tênis. Isso é o mundo da criança. A criança ela precisa ter autonomia, ela tem que saber chegar e fechar, apagar a luz e pensar tudo de bom que aconteceu no dia dela, os amiguinhos novos, e também planejar o dia seguinte, que é a prova. Isso é incentivado já desde pequeno. Isso é no berço que se ensina isso. Muito bem, meu bebê, está tudo bem, você já se alimentou, hoje foi um dia maravilhoso, você está já de fralda trocada, o ambiente está agradável, você vai dormir. Vamos apagar a luz para poder tirar os estímulos e aí amanhã teremos um novo dia. Isso parece uma coisa simples, parece até meio fantasia, mas é a base da saúde consciencial. É estarmos entendendo, estarmos adaptados neste corpo físico, neste ambiente. A criança que tem este ambiente, que é dela, ninguém mexe. A criança, quando começa a desenvolver isso, ela pede até para os irmãos não chegarem perto. Não é egoísmo. É uma defesa do ambiente, da autonomia consciencial. A partir dali, é nesse ambiente que ela vai começar a estudar para a profissão dela, para o vestibular. É ali que ela vai começar a pensar na parte afetiva sexual, planejar uma dupla evolutiva. É neste ambiente. Eu gostaria de um dia, quem sabe, escrever um livro disso. Por que tirar da cama? Seria a capa do livro. E passar esse entendimento da autonomia. Sabe? Eu acho que o livro está semi-pronto, porque ela falando é tão lógico, eu nunca pensei dessa forma que ela está falando. É tão lógico, coerente, né? E quantos adultos não têm as suas dificuldades em função desse mau entendimento enquanto criança, né? Dos adultos que estão em volta dela, não percebem isso, né? E infelizmente na nossa sociedade ainda muito precária, mas aqueles que são criados numa situação mais difícil, que vou fazer um exemplo extremado, é o filho da mulher da rua. Essa criança, ela tem autonomia, ela sabe qual a melhor calçada para dormir, que bate menos chuva e menos vento. Ela sabe qual é o melhor sinal para poder vender a bala dela. Então, esta autonomia ela é criada pelo filho da mulher, que é dona da rua. Então, não precisamos criar nossas crianças nesse nível, de saber mandar escolher qual calçada para melhor dormir. Mas nós precisamos sim saber de uma criança por que ela prefere alface e não, sei lá, tomate, espinafre. Tem que dar essa autonomia para a criança escolher. Todo adulto tem um alimento que não gosta. E por que toda criança tem que gostar de tudo? Entende? Agora, Marta, você falou uma coisa fundamental aí, que é fazer a criança compreender. Lembra que no início a gente falou de uma frase do professor Valdo, né, que a cognição é o início da autocura. Porque também tirar a criança e colocar a criança no quarto, a criança chorando, querendo o pai, querendo a mãe, e obrigar a criança a ficar lá, porque está na hora de trancar, eu acho também que não resolve. O que você colocou foi um aspecto diferente. Foi o aspecto de colocar lá, ficar com ela lá, conversar com ela, fazer ela entender a importância, ela se sentir valorizada, porque tem o local dela ali, né, uma propriedade dela. Porque assim, do dia a dia, porque eu já vi mães, né, eu sou mãe também, já vi mães que, sabe, não, acha ruim, expulsa a criança como se a criança estivesse incomodando. Eu acho que isso incita a criança a se sentir rejeitada. Então, eu acho que o que você colocou é importante, porque assim, não é obrigar a criança a ficar lá e largar, é mostrar a importância daquilo para a vida dela. Eu acho que tem que sopesar isso, porque senão parece uma coisa muito
mecânica, não é uma coisa mecânica, não, né? Não, mas é isso uma coisa bem durante o trabalhada. dia. A própria criança vai começar a escolher a própria roupa. Aí vem o argumento, mas está frio lá fora, você pegou camiseta. Aí vem o vínculo, a amizade. Olha que eu estou te avisando, está chovendo, melhor ir de tênis, não de chinelo, entende? Aí tudo isso cria esse ambiente para essa autonomia, entende? Marta, dentro dessa autonomia, a centragem que a criança tem com relação ao aconchego dos pais, isso vai, a infância inteira, ter um período importante? Qual é a faixa que é mais importante para esse vínculo se tornar forte, para que a criança passa da adolescência e chegue na adultidade madura? Então, isso é mesmo antes, a postura da mãe é no dia que ela ficou sabendo da gravidez, mas respeitando as etapas da criança. Por exemplo, no início é importante a criança ter a certeza de que as necessidades básicas dela estão sendo atendidas. O alimento, a roupa adequada, não frio, não calor, a segurança. Então, isso já logo no início, é o colo, é o apego, tudo isso é importante no início. Depois a criança entra numa fase do egocentrismo, é comum e é importante e é saudável. A criança ela começa a perceber que ela tem que ter posse das coisas, ela tomar conta do brinquedo dela, da roupa dela, dos objetos dela pessoais. Então, nessa faixa, vai de faixa de 2 anos e meio, 3 a 4,5, então é importante a criança brigar que não quer emprestar o brinquedo. E aí mostrar à criança a importância de dividir, mas não brigar com essa criança que ela está tendo posse. Porque ali ela está aprendendo, ela inserida nesse contexto. E depois já vem uma outra fase, que já mais um incentivo à sociedade, vem a alfabetização, que é o resultado de todas essas idades anteriores. Depois vem a parte dos esportes, 7, 8, 9 anos. Depois a parte do domínio da sexualidade, afeto. Então, respeitando essa faixa natural da educação como toda, mas sempre com essa postura da autonomia, assumir a responsabilidade e afetividade, entende? O vínculo de confiança tem que estar por trás disso. Acrescentar um detalhe sobre isso, sobre o cuidado, o respeito à criança, me lembrou Giordano Bruno, que foi um grande educador, filósofo. Giordano Bruno? Giordano Bruno, que até morreu na fogueira, né, pelas ideias dele. Mas ele desenvolveu até um sistema didático de respeito à criança para evitar que ela adquira traumas. Por exemplo, a gente traumatiza, quer dizer, os pais traumatizam as crianças por pequenos gestos. Se o nariz da criança está escorrendo, ele chega por trás, a criança está lá distraída com o brinquedo, ele chega por trás. A criança nem viu o que aconteceu, né? Ou a criança está trocando fralda, não fica quieta, aí dá um brinquedo para ela se distrair. Ela nem tem contato com o próprio corpo que está recebendo asseio, essas coisas. Então são pequenos, entre aspas, estupros, né? Que a criança vai sofrendo e isso no futuro vai repercutindo, sedimentando pequenos traumas, né? Então, são pequenos cuidados que ajudam também na saúde dela, né? Interessante. É no detalhismo, né? O detalhismo é importante nisso. Patologia, página 2, 10ª linha. Poderia comentar sobre a humildade demagógica? Humildade demagógica. Patologia, página 2, 10ª linha. Essa aqui é a questão, assim, aquela questão da demagogia, entende? E a pessoa fica, não, imagina, não é bem assim. Você está me elogiando, mas eu tenho outros problemas. Se você souber, eu vou te contar quantos problemas eu tenho. Então, é como se fosse uma humildade, mas ela não está se assumindo. Novamente, a pessoa não se assume. Então, é importante ela ter esse conhecimento dela e ela se bancar nessa questão, saber o que ela tem de bom e não ficar nessa postura religiosa novamente, sabe? É como se fosse uma questão assim religiosa, uma postura demagógica. Precisar de ser ruim para ser boa, né? Imagina se eu disser aqui tal coisa, o que vão pensar de mim, sabe? É uma forma, um hábito de pensar que é bem problemático. Agora, é difícil você assumir. A pessoa te elogia assim, sim, sou isso mesmo. É difícil, né? Mas se a gente for entrar profundo nisso, novamente, postura religiosa. A postura religiosa não permite isso.
Entende? Mas eu acho que se você assume aquilo, você pode dar uma virada. Eu me lembro que assim que eu cheguei aqui, o pessoal falava assim, você tem doutorado, você está aposentado, você pode escrever um monte de livro. Eu olhava para a pessoa assim, a pessoa não sabe a dificuldade que eu tenho para escrever. E aí eu começava a justificar, entendeu? Que eu tinha vindo para cá, um dos motivos que eu vim para cá, para Foz do Iguaçu, para fazer tirar as caracas aqui do meu mental soma, apesar de ter doutorado e tal, mas era na área da ciência convencional, né? Eu não sabia escrever nada em Conscienciologia. Aí era uma pessoa, era outra. Aí um dia eu me enchi, falei assim, eu vou mostrar para esse povo que eu não sei escrever. E aí comecei a escrever, entendeu, Marta? E aí eu quebrei a cara, porque aí eu gostei, nunca mais saí. Então, assim... Pois é. Então, assim, eu acho que assumir, quando o outro fala outra forma para você, é difícil. Mas se você não arriscar, você não vai saber que tem ou não. Eu vivenciei agora uma experiência interessante com a equipe dos verbetógrafos, corrigindo o meu verbete, e sinalizou uma imaturidade minha. E a colega, a profissional, falou assim, Marta, você não pode mais ter isso, nós precisamos de você. Então, aquilo foi tão profissional, tão acolhedor, que aquilo eu peguei e falei assim, nossa, mas precisam de mim? Mas eu com essa imaturidade? Não, então eu prefiro ficar com eles precisam de mim. Entende? Então, foi bem profissional, foi acolhedor e foi muito esclarecedor. A pessoa ela foi em cima, realmente eu tenho aquela imaturidade, e ela fez um contraponto com a necessidade do trabalho, entende? Ela foi no meu ponto frágil, né, que é em nome da evolução, mas acontece que sinalizou a minha imaturidade. Então, foi uma forma muito técnica, muito esclarecedora, de fazer uma sinalização muito clara daquilo que realmente é fato, né? Uma imaturidade. E também poderia, junto com isso, sinalizar uma técnica que eu costumei usar, às vezes eu uso, que é assim, quando eu quero algo, eu já coloco uma postura daquilo. Então, por exemplo, antes de começar a técnica da TENEPS, eu comecei a programar como se eu fosse uma praticante da TENEPS. Então, eu tinha uma postura de praticante da TENEPS, embora eu não fazia TENEPS. E quando eu comecei a fazer TENEPS, aquilo aconteceu. Então, eu usei essa prática na técnica da TENEPS, eu usei essa técnica para ser professora universitária. Eu tinha vontade de dar aula na faculdade, já pensou? Tá? E aí eu me senti a própria professora universitária. Até que um dia apareceu a oportunidade, eu dei aula por 2 anos. E também usei essa técnica aqui. Então, eu comecei a imaginar, né, eu sendo uma verbetógrafa, sentando nessa cadeira, falando para todos, saindo lá na internet. E eu comecei a vivenciar essa postura de uma verbetógrafa. Eu já sou uma verbetógrafa. Isso é uma conversa da pessoa com ela mesma. Essa postura qualifica a intenção, qualifica a postura, qualifica as energias. E se tiver algumas companhias extrafísicas ou intrafísicas, diferente dessa nossa proposta, elas não têm espaço. Sabe? Elas ficam incomodadas e vão para outra frequência. Eu me lembrei agora uma técnica que você me ensinou para o grupo que estava em torno de você, lá no Holociclo, assim que você chegou. Tem bastante tempo isso, né, Marta? Acho que sim. E aí você falou assim, olha, se a gente quer que as pessoas... Se você quer que as pessoas... que determinado tipo de perfil se aproxime de você, você tem que botar no papel tudo que você tem que ser para poder atrair esse tipo de pessoa. Sim, a técnica é assim, se eu quero... Aí eu fiz isso, sabia? E deu certo. Mas pode falar. Bom, a técnica é assim, se eu quero atrair um determinado perfil, uma determinada pessoa, ou uma qualidade de uma personalidade, então eu preciso escrever que perfil é esse, que característica de pessoa é essa que eu quero que esteja no meu contato. Tá, essa. E depois, em seguida, eu pergunto assim, se eu fosse essa pessoa, gostaria de estar com esta pessoa aqui, Marta? Aí, se não, se eu fosse essa pessoa, eu estaria longe da Marta. Mas por que estaria longe da Marta? Porque a Marta faz isso, pensa assim, age assado, tal coisa, tal. Então eu tenho que tirar todas essas características da Marta, qualificar essas características da Marta, para que esta pessoa que eu estou fantasiando, idealizando, chegue. Senão ela não vai chegar. E se chegar, ela vai passar, vai atravessar a rua, né?
Entende? Mas então, essa técnica também ela é bem produtiva e facilita. Essa técnica é boa porque você fica autovigilante do seu comportamento. Os hábitos você anteriores. As pessoas se aproximam de você. Não é assim, só aproximar, com qual objetivo ela se aproxima, né? Com qual é a queixa que ela vai trazer, ou qual é a contribuição que ela vai trazer, isso reflete a sua pensenidade. E aí você começa a ficar autovigilante, e aí você consegue virar. Foi muito bom para mim essa técnica. E podemos também acrescentar na referência. Nós somos referências em quê? Nós somos referências na parte para escrever um livro, nós somos referências para fazer uma assistência, para acolher um intermissivista que está chegando, nós somos referências para dominar um campo de assistência num curso, ou nós somos referências para poder ficar fazendo reunião para... Agora, só para complementar, o que eu percebi nessa técnica é assim, que você não afasta aquelas pessoas que chegavam próximo de você. Você amplia a sua atratividade, ou seja, você além de continuar podendo ter contato, assistir, se for o caso, aquelas pessoas que antes vinham te procurar, você agora ainda atrai outra, vamos chamar assim, outra camada de pessoas que antes não chegavam até você e que agora já chegam até você porque você se mostrou. É como se você colocasse um dínamo assim na força presencial e aquela força acendeu alguma luz que outras pessoas começam a enxergar. Reverbera, entendeu? Então não é uma coisa elitista de você, não quero mais esse povo, quero só aquele. Não é isso. É que você vai ampliando a sua capacidade de atrair as pessoas, até para assistência mesmo, para contribuição, para retribuição, alguma coisa. Fechando isso, é a teoria dos serenões. Os serenões, ele só soma experiências e vai qualificando. Ele não tira a experiência dele antiga, só que ele qualifica a experiência imatura. É ilusão da gente achar que nós vamos acabar com o que está ruim para poder acrescentar o bom. Não é, nós vamos qualificar o que está ruim. Aquela experiência está marcada. É nossa, não tem como. É o acolhimento, é o autorrespeito novamente. E aí tem aquele princípio, né, de quem pode mais, pode menos. Quer sim, dizer, sim. É a questão de você poder mais. Você vai podendo mais e tudo que você fazia antes, você continua podendo fazer. Se você vai fazer ou não, é um critério teu. Você continua podendo fazer, mas só que você adquire novas possibilidades. São consciências evoluídas. Consciências evoluídas são assim, elas são aglutinadoras de outras consciências tantas. Estou adorando a técnica. Essa técnica é boa mesmo. Só quero colaborar um pouquinho, estou adorando, super importante. Pode participar também, contribuindo com mais uma. Porque, Marta, e muitas vezes, focando aí no exemplo que você deu, eu vejo que, às vezes, são comportamentos imaturos aprendidos. Não tem nada a ver com o gabarito da consciência, né? Como, por exemplo, a declaração lá, né, que a colega colocou como cobaia na vivência dela, né? E, às vezes, a pessoa se surpreende tomando consciência de um comportamento que afasta pessoas que são importantes para ela. Ela quer que a pessoa, né, esteja com ela, ou que tenha vínculo, como você muito bem fala, né? E determinados comportamentos imaturos afastam, né? E bacana vocês falarem do serenão, porque por causa da memória, né, da holomemória, ele vai só somando, como você falou, né? Só somando experiências e definindo o comportamento dele. Muito bom, muito bom. Marta, vamos lá. Nós temos ainda 4 perguntas, vamos ver, depois a gente volta para vocês, tá? Eu vou pedir licença agora para falar sobre essas perguntas aqui. Parafatologia, página 2, segunda linha, poderia aprofundar sobre a ausência da parabússola consciencial das priorizações? Parabússola? Das priorizações, parabússola consciencial, está na parafatologia, então, página 2, segunda linha. Parabússola. Parabússola consciencial das priorizações. Então, voltando lá, a bússola consciencial é uma técnica, né, de você saber onde está o seu norte, para onde você vai, qual o seu objetivo, qual a tua programação de vida, nasceu para quê? Entende? Então, isso é uma técnica saudável que a pessoa ela começa a fazer essa questão. Só que, se a pessoa ela tem isso intrafisicamente, quero me formar, ser psicóloga, ser isso e tal,
dominar o inglês, poliglota. E também tem a questão para, que vem o prefixo que vem dizer o extrafísico, o além. Que seria esta mesma bússola consciencial, mas num paradigma mais, numa dimensão mais extrafísica. Então, como está ali, é a ausência desta percepção, ou seja, é importante estarmos uma postura íntima, ou a cada momento, lembrando disso, para que nós nascemos? Por que nós estamos aqui? Por que eu estou afinizada com estas ideias? Por que eu vim nessa família espanhola, ou italiana, ou africana? Em que contexto eu estou? Essa questão, ela começa a fazer um entendimento, qual é o direcionamento do seu navio. Nós aqui, com esse paradigma consciencial, nós não temos direções, que nem não tem estradas para serem seguidas, tem direções, igual um navio, igual no alto mar. É direcionamento, eu quero ir para o norte, eu quero ir para o sul, para onde que eu quero ir? E aí vai dando um pequeno ajuste no leme, aquele navio ele vai seguindo aquela direção. Pode ser que erre, mas erra pouco, chega junto, pelo menos está próximo, a cidade é perto. Então, essa resistência anti-recim, essa manifestação da consciência que tem essa resistência, ela não leva isso em consideração. Ela esquece desta possibilidade dela estar interagindo com esta proposta da parabússola, ou seja, qual é o direcionamento da minha evolução. E fica aqui um incentivo para qualificar isso. A pessoa pode também ter um direcionamento para a evolução, deixar a conta paga, está com saúde, um seguro de vida e está bom. Mas isso está bom mesmo? Podemos qualificar isto? Se leva em consideração que tem vidas anteriores e posteriores, isso já dá uma diferença. Conta paga e tudo certo, o seguro de vida e o plano de saúde, isso é pouco. Lembrando disso. Entende? Então, é a questão da parabússola. Professora Marta, em Parafatologia, página 2, terceira linha, de baixo para cima, poderia falar sobre a experiência no trabalho interassistencial cosmoético, ao lado da equipe extrafísica de amparadores no SCP-2 e a importância para a sua reciclagem? Sim, eu fiz questão de deixar essa experiência aqui registrada, que é o momento de estarmos interagindo num curso, numa dinâmica, onde existem as assistências mais profundas de consciências extrafísicas atuando através ali do campo instalado. Esta interação, este campo, ele dá, além da qualificação energética, pela intenção da própria profissional que está atuando, é também de ver na prática a rapidez da assistência da equipe extrafísica. É uma questão de 2 minutos, fazendo uma energização, faz uma limpeza energética das posturas do aluno, um direcionamento, coisas de vidas passadas. Então, é um fato você estar participando de uma equipe dessa, de estar vivenciando essa experiência e não conseguir... é um fato da motivação para querer qualificar a própria consciência. O entendimento do intrafísico, dos professores epicões, da equipe administrativa ali de apoio, juntamente com os alunos que chegam para somar, e com esta equipe extrafísica que está junto para poder fazer esse trabalho do desassédio, da harmonia, das manifestações passadas e o planejamento da nossos trabalhos futuros, isso é um fato. Não tem como a gente negar essa vivência e, através de experiências neste campo, é que vai facilitar também a consciência sair desta manifestação de resistência anti-recim. Por isso que ficou registrado. Tá bom. Enfatologia, página 2, final da segunda linha. Poderia ampliar a ideia sobre as desrazões? Essa pergunta veio da Filadélfia, Estados Unidos. Desrazões? Então, as desrazões, exatamente, quando as pessoas elas começam ela fica atrás das razões, entende? E a razão não são 10 razões, né? É desrazão. A ausência de razão, no caso ali. Tá. A questão é a seguinte, quando nós estamos com muita razão, nós estamos muito certos de alguma coisa, desconfie. Isso eu aprendi lá no início, no curso SCP-1, em 1000 e alguma coisa.
Quando você tiver certeza, desconfie para ver se realmente esta certeza ela está contextualizada com o ambiente, com a forma e com a intenção do outro que está se manifestando. Então, muitas vezes as nossas razões elas estão não tão qualificadas. E pode acontecer também de estar, sim, de que a maioria está errada e você está certo. Não é porque a maioria está ganhando que você está errado. Muitas vezes... tem até um filme, que aí, lembrando da filmografia, né, que é aquela 12 homens e uma sentença. Isso. Esse filme mostra bastante essa questão. Então, um único não estava concordando com a equipe. E ele conseguiu, através do filme, provar que ele estava com a razão. Então, este entendimento da razão e não razão, ele tem que ser qualificado. Não é pela quantidade. A questão também é de você não ficar querendo ter razão só pelo orgulho de vencer a razão, né? E muitas vezes nós estamos claros que nós estamos com a razão, mas o ambiente muitas vezes não tem capacidade para entender aquilo. Então, o propositor da ideia, se ele quisesse realmente colocar já desde o início tudo que ele já sabia, nós não estaríamos seguidos. Entende? Então, foi preciso vir paulatinamente o conhecimento, até que a própria consciência venha a entender aquilo. Novamente, voltando na criança, não dá para poder forçar a barra para entender se uma criança está sinalizando que ela não tem maturidade para entender aquela aula. Essa coisa da desrazão também lembra um pouco assim, o princípio da descrença no seguinte sentido, de que qualquer divergência, né, entre razões assim, numa discussão, leva para o princípio da descrença, né? Coloca aquilo que você acha que não tem razão para uma pesquisa, né? E se não for assim, aí você faz uma pesquisa, né? Duvida pesquisisticamente aquela questão, né? Então, eu acho que vale a pena. É desdramatizar, sabe? Por que está dando confusão? Não tem que dar confusão. Professora Marta, Fatologia, página 2, 10ª linha. Poderia aprofundar a vivência sem perguntas, relacionando com o tema? Sim, a vivência sem perguntas. Aqui, a postura da manifestação da consciência, que tem resistência anti-recim, ela evita fazer perguntas. Porque ela se enrola e ela, na hora de se manifestar, ela complica, confunde. Então, é importante aqui um incentivo para que nós possamos estar interagindo em melhor qualidade e melhores condições. Um exemplo, um local ideal, assim, apropriado, incentivador para isso é o nosso tertuliário, né? Está aqui à disposição, não só intrafísico, a turma de Foz, como também pode acessar fora, pode fazer perguntas antecipadas, já deixar registrado e depois assista a tertúlia posteriormente. Incentivar esta pergunta, porque o perguntar é o incentivo para desenvolver a inteligência. Porque você tem que elaborar a pergunta e entender a resposta. Isso é um enfrentamento. Entende? Então... Nós temos 3 minutos ainda. Se alguém tiver alguma pergunta que ainda não fez, ela quer fazer pergunta. Você queria fazer? Depois dela você fala. Vai dar tempo. Sim. Sim? Sim. Quando a gente percebe que a criança quer o limite, ela quer autonomia, porque ela vem para a escola e o professor trabalha o limite, trabalha a autonomia, e a gente sente que isso está fazendo bem à criança, mas os pais não trabalham com a criança dando esse limite, dando essa autonomia para ela, e isso cria nela assim ela fica confusa, ela fica com birra, ela chega, o pai chega para pegar, ou a mãe, a gente já sente isso, e o pai e a mãe não dão uma abertura para o professor falar isso, porque eles acham assim que não, coitadinho, eu deixo o dia inteiro na creche da manhã até a noite, das 7 da manhã até as 6:30 da tarde, e ela quer compensar deixando a criança fazer o que quer. Como a gente tem que trabalhar isso? Eu tenho uma certa dificuldade, porque os pais, às vezes, eu sinto isso, porque eu trabalho a autonomia, eu deixo a autonomia para a criança, eu trabalho o limite, e ela adora. Ainda tanto é que a mãe diz que sábado e domingo ela pede, mãe, eu quero ir na creche. E daí o pai não dá, até chega para falar isso, mas os pais não dão essa abertura. Sim, aqui tem...
começando pela saúde, pelo lado saudável, a importância do limite é quando fazemos com que a pessoa ela faça uma reflexão e ela planeje uma forma de conquistar aquilo que ela quer e não está conseguindo. Então, ela se fecha no quarto, ela pensa de formas que ela vai conquistar aquele brinquedo, objeto, ou seja o que for. E quando ela consegue conquistar, ela fica feliz porque ela conseguiu conquistar. Ela já até perdeu o valor, aquilo que ela queria. Ela fica tão satisfeita porque ela conseguiu planejar uma forma de ganhar aquilo que estava difícil. Isso é uma coisa simples, acho que eu não falei 1 minuto isso, mas isso as pessoas acabam não entendendo a importância do limite dessa forma. Aí cai novamente na patologia religiosa, que é a culpa. Então, os pais, aqui a gente está focando por causa do exemplo, mas isso são em todos os educadores. O pai, ou quem está responsável, tem a culpa porque não está dando à criança aquilo que a criança precisa, porque precisa trabalhar fora. Então, para compensar, ela começa a fazer uma liberdade. Ela começa a dar exatamente aquilo que a criança gostaria de ter. Mas se ela dá tudo, a criança ela percebe que ela não tem valor, entende? Então ela começa a fazer um erro da sociedade. Ela acha que ela, forçando um pouco mais, ela ganha. Chega na rua, na estrada, no profissional, no social, ela fica com culpa. Aí gera culpa já na criança, que agora é um adulto, porque ela não está sabendo falar, chorar exatamente de forma para ganhar aquilo. Então, infelizmente, é uma coisa do nosso dia a dia. Aparentemente é simples de terapeutizar e de resolver isso, mas ainda está muito confuso por causa das compensações dos adultos, dos educadores, por causa da culpa pessoal, né? A gente tem 1 minuto só, vamos passar 1 minuto o tempo aqui, faz a sua pergunta, aí eu pedi a Marta para ser breve. Então, Marta, se tu puder falar só rapidinho ali na primeira página, fatologia, no finalzinho da 2ª linha, sobre a subjugação aos próprios esquemas disfuncionais já consolidados. Então, os esquemas disfuncionais, eles são conhecidos também, uma parte da terapia cognitiva, que é uma forma que, quando criança, a consciência ela criou para se defender, porque a sobrevivência não está vindo com segurança, então ela cria uma forma diferente de sobrevivência, de se manifestar. E, com isso, cria um esquema disfuncional. Ela acredita que aquela forma de pensar é o certo, porque resolveu o problema dela do momento. Só que ela cresce um adulto com esse mesmo esquema, e não precisa mais pensar daquele jeito, que é o mecanismo de defesa do ego. Passou a ser patológico no momento que não precisa mais daquilo. Então, esse esquema disfuncionais já consolidados, ela acaba dando uma certeza, ela acaba pressionando e prisionando esta consciência. Então, ela fica subjugada a esses esquemas. Então, oficialmente, tem uma faixa de 15, 16 esquemas. Então, seja qual for o esquema disfuncional da pessoa, ela fica subjugada a ela. Marta, eu agora estou subjugada ao tempo. Sim, sim. O nosso tempo já acabou. Tá bom? Eu parabenizo muitíssimo você. Foi ótimo o seu verbete, sua apresentação foi muito boa. A gente aguarda outros verbetes, aguarda os 2 ou 3 livros aí que surgiram durante a tertúlia. A gente agradece muitíssimo vocês aqui presentes com as perguntas. Eu acho que são essas perguntas que movimentam aqui o debate, né? A gente agradece também muitíssimo aos teletertulianos, que participaram também com perguntas. A gente teve pergunta até de fora aqui do país, né? E a gente então passa aí para o nosso comercial. Muito obrigada também, agradeço a oportunidade. As pontuações da tertúlia de hoje foram 25 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais e 17 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 4 recados. A Keiko com o programa Verbetografia, a Nilma com acoplamentário, a Nádia com o curso Senso de Parafiliação e a Beatriz com o curso Princípios da Saúde Consciencial. Boa tarde. A Enciclo Sapiens, em parceria com o CAEC, convida os tertulianos e teletertulianos interessados em escrever o verbete e contribuir com isso, com a Enciclopédia da Conscienciologia, a fazer o programa Verbetografia, para estudar e entender o confort dos verbetes e também aprender a usar a chapa verbetográfica. Este curso é no formato EAD
ensino à distância, que vai iniciar no dia 27 de fevereiro de 2014. As aulas semanais serão às quintas-feiras, né, e o curso oferece aulas gravadas, que disponibilizada no sistema Moodle, que podem ser baixadas e assistidas quantas vezes forem necessárias, e essas aulas às quintas-feiras são online para fazer o acompanhamento semanal da sua produção verbetográfica. As inscrições na recepção do CAEC pelo telefone 45 3525 2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde. No próximo final de semana, de 24 a 26 de janeiro, se realiza o primeiro acoplamentário do ano de 2014. Monarquia é o tema desse evento, que terá os EPICONs Luiz Gonçalves e Moacir Gonçalves. Priorize fazer desse momento a vez de atuar em liderança interassistencial. Isso é possível a partir de reciclagens de antigas posturas inadequadas. E aproveite para desenvolver o parapsiquismo. A equipe do acoplamentário espera por você. Obrigada. Boa tarde, tertulianos e teletertulianos. Hoje eu trago uma novidade para vocês. A CIP vai oferecer o curso Senso de Parafiliação. É um curso totalmente prático com a professora Adriana Lopes, que vai trabalhar com a gente durante 2 dias para ampliar a lucidez quanto à vinculação com o amparo funcional, o amparador de função. Os temas serão os seguintes: assistência multidimensional, cooperação interdimensional, coenergização com os amparadores, a avaliação do nível de parafiliação. Gente, é demais, né? Imperdível esse curso, viu? Será em fevereiro, no dia 1 e 2 de fevereiro. De 14 horas às 19h30. Mais uma novidade. Começa depois do almoço, depois da tertúlia. A gente pode chegar 12h30, vir para a tertúlia e depois ir para o curso, que vai ser no discernimento na sede da ACIP. Informações 45 2102 1421. Espero vocês lá. Obrigada. Boa tarde a todos. A OEC convida a participar do curso Princípios da Saúde Consciencial. É um curso de 4 módulos, sem pré-requisito. Esse curso aborda a saúde com enfoque na autoconsciencioterapia e com aplicações práticas. O curso será realizado nas cidades de Foz do Iguaçu, São Paulo e Porto Alegre. Em Foz do Iguaçu, terá início no dia 8 de fevereiro, em Porto Alegre, São Paulo, no dia 15 de março. O módulo 1 abordará um novo modelo de saúde a partir dos pensamentos, sentimentos e energia. O módulo 2, a saúde profissional e financeira. O módulo 3, a saúde afetiva e relacionamentos. E no 4º módulo abordará a saúde consciencial e a evolução. Para maiores informações, acesse o site www.saudeconsciencial.com.br ou pelo telefone 45 3025 1404. A sua participação nesse curso promoverá saúde em várias áreas de sua vida. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Consim Psicofônica, com a especialidade Perfilologia, e a verbetógrafa Lilian Zolei. Obrigado e boa tarde a todos.